Via Legal exibe hoje a segunda edição da retrospectiva de 2016. Nesta semana, os destaques vêm da internet. Isso mesmo, a gente separou os temas mais curtidos nas nossas redes sociais. Estava dentro de casa quando eu ouvi o grito. Aí eu corri para fora quando eu vi ele, o fio estava enrolado no rosto dele. Porque quando ele caiu, a água estava com energia, ele caiu e ficou enrolado com o fio no rosto. Aí tirei o fio, aí gritei, a turma chegou, a gente foi, tirou ele, a CELP chegou depois. E assim quando a gente começou a fazer o primeiro socorro nele ali, mas não tinha mais jeito nele. Do ponto de vista de segurança, o que não se quer é que alguém guarde uma arma. Eu acho muito difícil trazer uma pistola entre minha cabeça e a equipar. É muito difícil esconder uma arma aqui. Mas se a pessoa quiser olhar, eu não tenho problema nenhum, levanto a equipar, deixa a pessoa olhar e põe de novo. E tá todo mundo satisfeito, não tem por que exigir que alguém tire a equipar. Eu fugi da escola, né? Eu fiquei 2 anos sem estudar pelo fato de ser indígena e sofrer preconceito. E tem muito mais para você a partir de agora no Via Legal. Começamos com a notícia que foi mais acessada no nosso Twitter. O assunto envolve religião e o episódio aconteceu no Distrito Federal. Um homem judeu foi impedido de entrar em um fórum da cidade porque usava uma quipá, uma espécie de chapéu bem conhecido pelos praticantes do judaísmo. O constrangimento virou processo na justiça. Cobrir a cabeça é uma imposição da lei judaica. Essa espécie de touca, conhecida como quipá ou solidel, representa para eles a importância de separar o homem de Deus. A palavra quipá em hebraico significa barreira. A gente é obrigado a usar quipá para lembrar que há uma diferença entre tudo que está acima de nós e nós aqui embaixo, né? Os primeiros registros do uso da quipá são do final do século XVII. Ela foi criada para substituir o chapéu usado pelos judeus naquela época e considerado deselegante nos países da Europa. A insatisfação, na verdade, era uma forma de dificultar o acesso dos judeus aos locais públicos. Era o início da perseguição que culminou com o Holocausto, instituído por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus foram torturados e mortos nos campos de concentração nazistas. O diretor da Associação Israelita de Brasília explica que fora da sinagoga, o uso da quipá é opcional, mas os judeus mais tradicionais não abrem mão da peça incorporada ao vestuário 24 horas por dia. Algumas vezes eu entro no chuveiro com ela, então a intimidade dessa peça, embora seja uma peça à mostra pública, é um senso de intimidade muito grande que nós temos. Para o judeu que usa quipá todo dia, retirar a quipá é absolutamente vexatório. Mauro conta ainda que já foi obrigado a retirar o acessório dentro de um órgão público. Mas eu consegui dar só 3 passos, não deu 4, o que para a gente é um grande alívio, porque a obrigatoriedade de não dar 4 passos sem quipá, né? É uma das coisinhas que está lá na regra, um dos pequenos detalhes. E não são raros casos como esse. Uma situação parecida aconteceu neste fórum na cidade do Gama, no Distrito Federal. O chefe da segurança alegou que uma portaria do órgão proíbe a entrada de pessoas com chapéu ou boné. O judeu explicou o caráter religioso da peça, mas não teve jeito. Foi preciso retirar o acessório para não perder a audiência. O homem não teve dúvidas, procurou a Justiça Federal. Em primeira instância, a União foi condenada ao pagamento de indenização de R$5 mil por danos morais. O autor questionou o valor considerado baixo no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Advocacia Geral da União, que representa o Fórum do Gama, também entrou com recurso. Em nota, defendeu a atuação do servidor, explicou que ele agiu de maneira a preservar a segurança no local e não promover qualquer tipo de discriminação por questões religiosas. Ao analisar o recurso, o TRF considerou que os praticantes de qualquer religião
têm o direito de manifestar a fé, utilizando adereços característicos, como crucifixos pelos católicos ou a burca pelas muçulmanas. Com base nisso, os desembargadores aceitaram o pedido do judeu e aumentaram o valor para R$30 mil. É o que explica esta advogada especialista em direito civil. Faltou um zelo do servidor na abordagem, mesmo depois que ele falou, né, que esse objeto tinha cunho religioso, ainda assim, ele só conseguiu entrar nas dependências do fórum depois de retirá-lo, o que não pode, que é vedado, né, pela nossa Constituição e pela liberdade de exercício de crença e de religião. De acordo com a advogada, cada instituição tem autonomia para definir as próprias regras de vestimenta. Não existe uma lei que padronize isso. Segundo ela, a decisão da Justiça pode ajudar a combater abusos. De regra geral, essas portarias, o objetivo delas é garantir a segurança da coletividade. Se esse objeto de cunho religioso não está colocando em risco, não tem por que você constranger ou obrigar a pessoa a tirar. Para Mauro, o impedimento do uso da quipá em alguns locais revela o despreparo e a falta de informação daqueles que aplicam as normas de segurança institucional. Do ponto de vista de segurança, o que não se quer é que alguém guarde uma arma. Eu acho muito difícil trazer uma pistola entre minha cabeça e a quipá. É muito difícil esconder uma arma aqui. Mas se a pessoa quiser olhar, eu não tenho problema nenhum, levanto a quipá, deixa a pessoa olhar e põe de novo. E está todo mundo satisfeito, não tem por que exigir que alguém tire a quipá. Uma criança de 11 anos perdeu a vida depois de encostar em um fio de alta tensão que estava solto no meio da rua. Por causa do episódio, a CELP, empresa responsável pelo serviço no estado de Pernambuco, foi multada, mas tentou anular a punição. Pelas ruas do Recife, não é difícil encontrar fiação exposta, gambiarras e fios desgastados, fatores que juntos representam um risco. No centro da capital, nossa equipe flagrou a população assustada e o trânsito completamente parado. É que um curto-circuito na rede fez esse poste pegar fogo. No poste não tem uma caixa de automático, não tem mais nada, queimou tudo. Nesse caso, ninguém saiu ferido, mas nem sempre é assim. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Pernambuco já é o segundo estado do Nordeste com maior número de mortes provocadas por choque elétrico. No dia 9 de janeiro de 2014, no município de Paulista, região metropolitana do Recife, um acidente envolvendo uma criança acabou em tragédia. Enio Marcondes de Lima, de 11 anos, passava férias na casa de uma tia quando saiu para ir ao mercadinho. Ele passou por essa rua onde um fio de alta tensão estava em contato com uma poça d'água. Na mesma hora, o menino levou um choque e morreu pouco tempo depois. Esse homem foi o primeiro a prestar socorro ao menino. Ele relembra os momentos de desespero ao tentar salvar a vida da criança. Estava dentro de casa quando ouvi o grito. Aí eu corri para fora quando eu vi ele, o fio estava enrolado no rosto dele. Porque quando ele caiu, a água estava com energia, ele caiu e ficou enrolado com o fio no rosto. A tia da criança conversou com nossa equipe. Abalada, ela conta que a família vive à base de medicamentos. E a gente trouxe ele contente, alegre, tudinho, que sempre ele passou as férias para no outro mês a gente levar ele dentro do caixão. Quer dizer, é uma coisa que mexe e perturba. Toda vez que eu passo aí, nessa rua onde aconteceu, a gente vê tudo de novo. Elioneide acredita que os remendos feitos no cabo permitiram que ele se partisse facilmente. Isso aqui foi o que estava enganchado na perna do meu sobrinho. Foi isso aqui. Que foi um cabo que foi da CELP, que já tinha sido estourado. E quando eles vieram ajeitar, eles ajeitavam assim. Em vez de trocar o cabo, eles faziam isso. Diante do caso, a Agência de Regulação de Pernambuco, a ARP, aplicou uma multa de R$ 173 mil à CELP por má conservação dos cabos e por não ter prestado um serviço adequado à população. A companhia recorreu administrativamente e teve o pedido negado. A CELP decidiu, então, recorrer à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Lá, a multa ficou um pouco mais alta, cerca de R$ 200 mil.
Foram identificados 2 problemas. Primeiro, a falta de conservação desse cabo, porque segundo relatado por algumas testemunhas, esse cabo já havia sido rompido outras vezes e não teve a substituição adequada. E segundo, a demora, também foi constatada a demora da empresa em chegar ao local e isolar, né? Porque demorou cerca de 3 horas para a empresa chegar e isolar o local. Possivelmente, se ela tivesse chegado com antecedência, esse acidente não teria ocorrido. Para anular a multa, a CELP decidiu procurar a justiça. A alegação da companhia energética é que o acidente teria sido provocado por uma gambiarra feita por moradores da comunidade. O argumento não convenceu essa juíza federal, que decidiu manter a multa aplicada pela ANEEL. Eu mantive a multa porque entendi que realmente houve negligência da CELP no que diz respeito à manutenção do equipamento e a ausência dos itens de segurança. Houve uma constatação, houve todo um processo administrativo de apuração e foi verificado que realmente, durante todo o ano de 2013, não tinha havido nenhum serviço de manutenção naquele equipamento. Segundo a juíza, no processo ainda ficou comprovado que a manutenção realizada pela CELP após o acidente prejudicou as investigações. É muito cômodo para a CELP alegar que a culpa pelo acidente foi de outrem, se ela própria alterou toda a cena da ocorrência, de modo que ninguém pode fazer prova contrária contra ela. Em nota, a CELP reafirma que o acidente foi provocado por ligações clandestinas no local. Sobre a alteração na cena da ocorrência, a concessionária alega que a equipe apenas realizou procedimentos operacionais para evitar riscos futuros. A empresa informou ainda que já recorreu da decisão. Elioneide conta que a família não quer que a morte de Enio seja esquecida. Eles já entraram com uma ação contra a CELP e pediram uma indenização. Vários Enios vão vir, não só foi Enio, como vai ter outros. Porque depois da morte de Enio, quantos mil já foram? Durante muitos anos, o acesso à educação para os indígenas foi um direito difícil de ser exercido. O cenário só melhorou depois da Lei de Cotas, que garante vagas em universidades públicas. Mas a situação de uma índia em São Paulo foi parar na justiça. Tudo porque a aluna foi impedida de fazer a matrícula com o RANI, um documento administrativo usado pelos índios. Da tribo para a grande São Paulo. Essa é Veena, uma jovem nascida na aldeia de Umariaçu, que fica no município de Tabatinga, no Amazonas, onde se concentra a maior população indígena brasileira, com 45 mil habitantes. O nome dela, na língua ticuna, significa onça nadando para o outro lado do rio e está registrado no RANI, um documento administrativo emitido pela FUNAI. Hoje, o RANI ele é pautado na Portaria 003 de 2002 e ele tem o objetivo dentro dessa portaria de ser censitário, de contar os indígenas que existem no país. Mas ele ganhou um corpo dele ser subsidiário para a retirada do registro civil de nascimento. Por quê? Alguns cartórios, enfim, têm um pouco de dificuldade na grafia do nome do indígena, né, na etnia. Então, o RANI, ele vem para facilitar o registro, né, a expedição de alguns documentos para os indígenas. A índia saiu da tribo ainda criança. Na cidade, tirou outros documentos, como RG e CPF. E não só aprendeu a falar bem o português, como entrou na universidade. Até os meus 12 anos de idade, eu não falava a língua portuguesa. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Eu repeti 2 vezes até o ensino fundamental, porque os meus professores não tiveram paciência. Aí, como meu pai, ele falava português e aprendeu a ler também, ele foi meu professor. E ele que me ensinou a escrever, formar vogais, A e U. Então, foi muito difícil. O acesso
acesso dos índios à educação tem aumentado nos últimos anos, principalmente depois da criação da Lei de Cotas, que garante a reserva de vagas em universidades públicas. Mas em Mato Grosso do Sul, uma estudante precisou recorrer à justiça ao ser impedida de se matricular no curso de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal do Estado. A denúncia chegou ao Ministério Público Federal. Este procurador, que atua em defesa dos direitos indígenas, explica que a candidata fez a inscrição da prova com o RANI e o CPF. Mas depois de ser aprovada, a instituição não aceitou os mesmos documentos. O edital, de fato, fala em documento de identidade civil, o que deve ser compreendido, no meu modo de ver, deve ser interpretado como aquele documento que identifique uma pessoa. No caso, o RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, identifica um indígena. E, nesse sentido, tanto a normativa constitucional, internacional e infralegal, posterior à Constituição de 88, e anterior à Constituição de 88, o próprio Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73, admite subsidiariamente a apresentação do RANI como um documento que identifique a pessoa indígena. A Justiça Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aceitou o pedido do Ministério Público e determinou que a universidade fizesse a matrícula da estudante indígena. A UFMS recorreu, alegando que o RANI não servia como identidade. Mas, ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão de primeira instância, que reconheceu a validade do registro. O RANI vai fazer, às vezes, desse tipo de documentação ou de identificação para efeitos civis. Porque o que determina a condição humana do indígena nesse tema é a sua autodeclaração como sendo indígena, previsto em norma internacional de direitos humanos internalizada no nosso ordenamento jurídico nacional, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Muitos estudantes indígenas que conseguem entrar numa universidade enfrentam ainda o preconceito. Jace é índia da tribo Guarani e mora no Pico do Jaraguá, numa região pobre da zona oeste da capital paulista. Ela está cursando o segundo ano de Ciências Sociais na PUC e só conseguiu a vaga por um programa de incentivo da própria instituição. Eu fugi da escola. Eu fiquei 2 anos sem estudar pelo fato de ser indígena e sofrer preconceito. Até pensei em desistir no começo. Mas aí, sei lá, eu acho que a vontade de querer aprender é maior. É o caminho que VENA também quer seguir. Aos 28 anos, formada em artes plásticas, ela vai concluir a 2ª faculdade e se tornar a primeira nutricionista da tribo ticuna. Eu fiquei muito lisonjeada a mostrar um pouco desse nosso conhecimento, da nossa alimentação, como são o benefício nutricional na cultura indígena. Hoje nós temos indígena, nutricionista, médicos e até advogados, porque para Deus só tem uma raça, a raça humana, independente de você ser branco, negro e índio. A reportagem que você vai ver agora teve milhares de visualizações no nosso Facebook. E o assunto é polêmico. Quais instituições podem multar o motorista que pisa o pé demais no acelerador? No Rio Grande do Sul, um condutor questionou no judiciário uma multa recebida em rodovia federal pelo DENIT. Durante uma semana, Márcio colecionou 3 multas por excesso de velocidade. Todas na BR-101, entre Osório e Torres, onde ele passa diariamente para trabalhar. Daí já somaria 12 pontos na carteira. E eu preciso da carteira para trabalhar, né? Todas as multas foram aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, justamente num trecho em que existe mais de um limite de velocidade permitido, o que confundiu o motorista. Andando normal a 110, daqui a um pouco baixa para 80 e depois 60, entendeu? Oscila muito. Daí fica fácil de a gente se confundir ou distrair e passar. O trabalho de fiscalização do DENIT nas rodovias federais tem multado desde 2012 motoristas em todo o país. Foram quase 15 milhões de autuações nos últimos 4 anos. No entanto,
muitos passaram a questionar na Justiça Federal a competência do departamento para aplicar esse tipo de punição. Foi o que Márcio fez, mesmo admitindo que estava acima da velocidade permitida. Reconheço que não estava certo, né? Agora, aí a informação veio que o DENIT não tem esses poderes para multar, né? Daí foi onde eu recorri. No processo, o DENIT justificou que a fiscalização é feita com base em uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, para multar com radar fixo e lombadas eletrônicas os veículos que estão acima da velocidade permitida. Além disso, informou que o Código de Trânsito Brasileiro também prevê ao órgão a aplicação de multas. A Polícia Rodoviária Federal no estado concorda. A resolução, na verdade, ela vem de um órgão que regulamenta todas as ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, né, que é o DENIT. Então a gente obedece às normativas que vêm do CONTRAN. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entende de outra forma. O tribunal faz uma interpretação a partir do artigo 144 da Constituição, do artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro, entendendo que esta atribuição é da Polícia Rodoviária Federal. Eu ressalto que essa preocupação com o combate às infrações de trânsito, nós temos também, e isso é muito importante. A questão é ligada à competência. O órgão competente é que deve tomar as providências. De acordo com essa explicação, o TRF4 manteve a suspensão das multas aplicadas ao Márcio, mas a decisão ainda é temporária. O advogado de Márcio espera que essa posição prevaleça. A situação do Márcio, nesse momento, ela é bem favorável. Ele pagou o IPVA dele e não pagou essas multas, e ele não tem pontos, né, computados na sua CNH. Em outro julgamento sobre o mesmo assunto, os magistrados tentaram pôr fim ao impasse e determinaram ao DENIT que deixe de fazer essas autuações e determinou também à Polícia Rodoviária que assuma em 30 dias essas atribuições e passe a efetuar de forma regular a fiscalização em relação ao excesso de velocidade. Por enquanto, o Márcio está livre das infrações e seja de quem for a competência para multar, fica o alerta. Tem que ter mais cuidado no andar na estrada, um pouco mais de atenção. Nem sempre é preciso contratar um advogado para resolver problemas com a Previdência Social. Por meio da Central de Atendimento do Governo ou nas agências, é possível contestar as decisões do INSS. Só que muitos aposentados não sabem disso. E 2 advogadas se aproveitaram dessa falta de conhecimento dos idosos para cobrar por serviços jurídicos desnecessários. Por falta de informação, muitos idosos são coagidos a contratar advogados para dar entrada nos pedidos de benefícios. Estas imagens foram gravadas na porta da Agência da Previdência, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui, as pessoas distribuem folhetos de escritórios de advocacia. Uma dessas propagandas chegou às mãos de um gerente do INSS, que decidiu denunciar a prática. O texto dizia: deseja se aposentar? Seu pagamento foi suspenso? Conheça seus direitos. Fale com quem resolve. Mais de 25 anos de experiência. No entendimento da Previdência, o folheto induziu o cidadão a acreditar que só seria possível ter informações e acesso a benefícios caso procurasse os serviços oferecidos no endereço citado. As pessoas precisam entender de que se ela parte por um lado de pessoas que não são os técnicos que estão capacitados a fazerem aquela concessão, ela procura um atravessador, né, o famoso catador de papel, que é aquele cara que te entrega o panfleto e te alicia na porta da agência. No final da história, ela é que vai ser a maior prejudicada. O INSS entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal contra as 2 advogadas que eram responsáveis pelo escritório. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, as profissionais foram condenadas por exploração econômica de serviços públicos previdenciários. A Justiça entendeu que foram violados, ao mesmo tempo, dispositivos da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e regras de publicidade definidas pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Cada uma terá de pagar R$ 3.000 de indenização ao Instituto. Além disso, foram obrigadas a distribuir por um ano panfletos com a seguinte mensagem: o acesso à Previdência Social é público e gratuito. Ligue 135 ou acesse o site mps.gov.br. A edição de hoje fica por aqui, mas semana que vem eu volto com mais uma retrospectiva dos assuntos que foram destaque no Via Legal em 2016. E não esqueça, todas as matérias exibidas no programa estão disponíveis nas nossas redes sociais. Até mais, tchau!